noite, amada igreja. A graça e a paz do nosso Senhor Jesus. Amém. Glória a Deus, nós estamos aqui para adorar, para cultuar o nosso Senhor. Mais um domingo, nós estamos reunidos na casa do Pai. E com tudo que tem acontecido no planeta, nós não podemos deixar de ser gratos, porque nós podemos estar na casa do Pai. Então vamos vir, quando nós viermos aos domingos, pensando e agradecendo. Obrigada, Senhor. Nós podemos ainda estar reunidos para ouvir a palavra do Senhor. Amém? E nós estamos numa série, o pastor já falou da nossa série, Parábolas do Mestre, Lições de Vida, como nós estamos sendo abençoados com os estudos dessa palavra. Nós já vimos, vocês que não estiveram em todos os cultos, a gente sempre fala, entre no canal da nossa igreja, entre no YouTube, porque lá ficam gravadas todas as mensagens. Às vezes a gente não consegue passar ao vivo, mas 1-2 dias a mensagem já está lá. Você pode entrar que você vê todas as mensagens. E nós então falamos de algumas delas. Nós falamos o pastor falou da dracma perdida, né? A pastora falou da candeia do corpo, do olho, dos nossos olhos serem bons. O pastor falou da casa alicerçada na rocha. A pastora falou o último sobre a perseverança na oração. E o que eu quero dizer hoje é algo que anda muito conectado com a perseverança na oração. Algo que já foi falado no começo do culto, através da vida do pastor. Nós vamos falar hoje da perseverança na ação. Porque a oração, ela não tem como ser separada da ação. E a ação também não tem como vir separada da oração. Nós falamos quando abriu o culto, o pastor abriu o culto dizendo que se nós somos discípulos, nós amamos uns aos outros. Nós estamos ligados e conectados. E nós também precisamos ajudar de duas formas. E quais são elas? Em oração e em ação. E é isso que nós vamos falar com a parábola que o Senhor vai ministrar à nossa vida hoje. Vamos abrir a palavra em Lucas 13. Lucas 13, nós vamos ler do 6 ao 9. A minha tradução da Bíblia diz assim: a parábola da figueira que não produz frutos. Está projetado, se alguém quiser acompanhar. A palavra do Senhor diz assim: então Jesus contou a seguinte parábola. Um homem tinha uma figueira em seu vinhedo e foi várias vezes procurar frutos nela sem sucesso. Por fim, disse ao jardineiro: esperei 3 anos e não encontrei um figo sequer. Corte a figueira, pois só está ocupando espaço no pomar. O jardineiro respondeu: Senhor, deixa mais 1 ano. E eu cuidarei dela e a adubarei. Se der figos no próximo ano, ótimo. Se não, mande cortá-la. Amém? Pai amado e Pai querido, aqui está a sua palavra. Nos ensina, Senhor. Fala ao nosso coração aquilo que o Teu Espírito quer para cada um de nós. Fala conosco na particularidade, Senhor, como o Senhor sabe. Nós estamos aqui na dispensação do Teu Espírito. Fala conosco, Pai. Esta é a nossa oração. Assim nós oramos em nome de Jesus. Amém. Glória a Deus. E o tema não está projetado, mas vai ser. O tema é cuide para colher. Está projetado. Cuide para colher. E nós, desde o início desse culto, nós estamos falando de cuidado. Porque se nós estamos falando de amor, nós estamos falando de cuidado. E é isso que o Senhor quer ministrar ao nosso coração, sobre o cuidado. O cuidado com o nosso próximo e o cuidado conosco. O Senhor vai falar no primeiro momento em nós cuidarmos do outro, e depois o Senhor vai ministrar em nós cuidarmos
da gente. E antes de nós falarmos a palavra, contextualizando rapidinho, nós vimos uma mensagem então que o Senhor nos conta por parábola que existia uma figueira. Essa figueira estava plantada no meio de uma plantação, mas era de figueira? Não, uma plantação de vinhedo. Então tinha uma figueira, uma árvore diferente no meio de uma plantação de vinhedo. E o dono daquele lugar, aí a gente fala, mas que engraçado, né? Uma figueira no meio de um vinhedo. Mas é engraçado se nós pensarmos assim, mas naquela época e para aquele lugar era uma coisa normal e natural, porque no meio de um vinhedo eles poderiam plantar árvores que crescessem, dessem frutos e não atrapalhassem o crescimento daquele vinhedo. Então eles plantavam árvores diferentes no meio do vinhedo. E aquele dono então vai até aquela figueira tentando buscar o fruto, encontrar o fruto. E a palavra diz que aquele dono não encontra o fruto. Ele tinha ido, então, por 3 anos seguintes, procurar o fruto. E estudando também, outra coisa que eu aprendi com essa palavra, é que ele tinha que estar, pelo menos, já no 6º ano. Porque, primeiro, eles esperam 3 anos de uma árvore frutífera. O pessoal de Israel espera 3 anos, eles não comem esses 3 anos de primeiro fruto. Aí o 4º ano eles consagram a Deus aquele fruto. Só então no 5º ano que eles podem colher. Então ele já estava ali numa espera de pelo menos uns 7, 8 anos. E aquela árvore nós vimos que não estava dando fruto. E ele fala então para o Senhor o quê? Olha, Senhor, então pode cortar. Não está dando fruto essa árvore. Fala para... Eu não quero saber, né? O dono daquela figueira fala, eu não quero saber, pode cortar. Mas o que eu quero falar para vocês hoje, ministrar o coração de vocês, que nós não vamos ficar atentos só nos frutos, porque nós já sabemos a importância dos frutos. Pela palavra do Senhor, nós sabemos por inúmeras vezes, inúmeros versículos, sobre os frutos. Nós somos reconhecidos pelos frutos. Nós somos árvores que nós temos que estar conectada no ramo que é o Senhor, para que nós possamos dar frutos. Nós sabemos que nós temos que dar frutos o que? Bons, frutos que permaneçam, os frutos do Espírito. Nós conhecemos eles, mas o que eu quero dizer para vocês hoje é: e quando este fruto ainda não chegou, o que nós fazemos então nessa espera enquanto o fruto não vem? Existe uma espera até o fruto aparecer, e o que nós fazemos? É sobre isso que eu quero dizer. Existe um cuidado, guarde essa palavra hoje. Existe um cuidado até que o fruto apareça. Então, Jesus estava ali falando, ensinando por parábolas. Ele estava falando para o povo dele, para os discípulos um pouquinho antes, sobre arrependimento, sobre o que eles precisavam fazer para se arrepender. Então ele entra nessa parábola da figueira. E aí com isso, nós podemos ver algo que eu quero que fique bem claro para vocês: a diferença entre o dono da figueira e o jardineiro. O dono da figueira, nós vimos que ele fala o quê? Corta, tira fora. Eu já me cansei de vir aqui procurar e não encontro fruto. Mas teve uma outra pessoa nessa história, um jardineiro. O que o jardineiro fala? Espera um pouco. Eu vou cuidar. Espera só mais um pouquinho. Você dá esse tempinho para mim, Senhor? Porque eu preciso cuidar. Está faltando algo muito importante. Eu vou cuidar, eu vou adubar, e se por acaso der frutos, ótimo. Mas se não der, então você corta. Mas espera um pouquinho. Está faltando algo precioso. Está faltando o cuidado. E eu que sou um amante de plantas, já falei inúmeras vezes aqui, quando eu comecei a ministrar essa palavra veio muito de encontro ao meu coração, e eu vivi coisas muito preciosas com o Senhor no meu jardinzinho lá que eu tenho. Porque nós sabemos que um jardineiro, meus amados, um jardineiro é muito diferente de um dono. É muito diferente de você ter um pé de limão,
ter um pé de figueira e você cuidar do pé de limão e cuidar de uma figueira. Tem uma diferença enorme, é muito grande. E aí eu tenho um pé de limão que já deu uma carga enorme de limão e o senhor limão parou de dar limão. O pé de limão parou de dar limão, assim como a figueira. E aí um dia eu e a Manuela conversando lá, eu em volta, porque eu converso com as minhas plantas, eu adubo, eu corto. E aí eu falando, Manuela, o limão não dá limão, eu vou fazer uma oração para esse pé de limão. E a gente sentada lá no fundo. E a primeira coisa, eu quero contar exatamente o que aconteceu. A primeira coisa que me veio à mente foi aquela música infantil. Meu limão, meu limoeiro, meu pé de jacarandá. E eu falei assim, ó. Meu limão, meu limoeiro, meu pé de jacarandá. Se você não der limão, eu vou te cortar. E o Senhor, a partir desse momento, parece engraçado, né? Mas Ele começou a ministrar no profundo do meu coração. Eu ainda não estava preparando essa palavra. Os pastores ainda não tinham me convidado para preparar essa palavra. E de repente, quando eu comecei a preparar essa palavra, gente, não teve como não vir essa situação. Mas ela veio no meu coração, ela entrou como uma lança, ela não entrou mais como uma oração, com uma cantiga de criança, ela entrou no meu coração e ela começou a falar comigo no profundo, dizendo assim, mas é muito mais fácil cortar, não é? Não dá trabalho. Peraí, vamos passar aqui o machado, tchá, cai o pé de limão. É muito mais fácil a gente ir lá e cortar do que nós fazermos o trabalho de um jardineiro. Porque aí, aquele limão vai me dar trabalho. Aquele limão agora essa semana vai passar por poda. Aquele limão vai ter que ser adubado. Aquele limão às vezes está sofrendo de algum fungo e parasita que eu vou ter que cuidar. E o Senhor começou a ministrar o meu coração e dizer, assim estamos nós. Assim estamos nós nos relacionamentos. Assim estamos nós nas amizades. Assim estamos nós com igreja. Mas conta, Luana, você saiu do pé de limão, que história é essa? A história de nós não cuidarmos. Tá muito fácil, não deu certo? Troca o marido. Troca a mulher. Não deu certo essa amizade? Ah, tem outra, tá chegando outra novinha em folha. E a igreja? Troca. Tem um monte. Que? Porta aberta, o que mais tem? Porque nós queremos agir como um dono. Porque como que um dono faz? Um dono manda. Faz isso, faz aquilo, sai daqui, vai ali. Nós estamos muito suscetíveis a agir de uma forma de dono, presunçosos, egoístas. Hoje foi falado sobre egoísmo. Nós muitas vezes não queremos agir como um jardineiro. O jardineiro é um servo. Nós vamos ver o nosso Jesus como jardineiro. O jardineiro é um servo, o jardineiro é paciente. O jardineiro é amoroso, misericordioso, bondoso. Ele fala, não é assim. Não está dando certo aqui, o que está faltando? O que está precisando? É no casamento? É na minha igreja? É no ministério, é no relacionamento? Amados, vamos parar de pensar como donos. Vamos pensar como servos. Nós não somos donos de nada. O que eu preciso fazer, jardineiro Jesus? Aonde eu preciso cuidar? Vamos olhar para a vinha. Vinha casamento, vinha trabalho, vinha relacionamento. Nós temos tantas vinhas. E vamos ver o que está faltando. Porque se nós olharmos rapidamente pela palavra, nós podemos falar, nossa, mas esse dono foi paciente, Talona. Você falou que 3 anos não come, 4 anos para Deus. Ele foi super paciente. É, ele foi. Mas faltou algo precioso, o cuidado. Então, muitas vezes, nós estamos assim como esse dono, mas eu sou paciente, perseverante na oração. Faz 50 anos, mas estou cuidando? Eu estou agindo? Eu estou orando? E eu estou cuidando? A oração não anda longe da ação. E a ação não anda longe da oração. É engano nosso. Elas andam conectadas, orai e vigiai.
Então, o que está faltando? Eu estou paciente, mas eu estou cuidando pacientemente até que o fruto venha? É uma pergunta que o Senhor fez ao nosso coração. Sabe, quando nós vemos muitos pais perdendo o controle dentro de casa, perdendo o controle dos filhos, delegando assim como dono funções, cuidado. E o Senhor ministrou ao meu coração como mãe, delegando para celular, delegando para telas. Como um dono, toma aí, faz isso aí. Por quê? Porque é muito mais fácil. É muito mais fácil nós delegarmos e mandarmos do que nós sentarmos. Não, eu vou cuidar do meu filho. O que está acontecendo? Senta aqui, eu vou perder o meu tempo. Se eu tinha algo para fazer, eu não vou fazer mais. Ele é muito mais importante. Meu casamento, a mesma coisa. Ah, deixa que sai, deixa que vai, deixa que volta. Não, eu vou cuidar da vinha. O Senhor nos deu, amados. O Senhor nos deu marido. Tem muitas coisas que nós oramos, que hoje nós temos, que nós nem agradecemos, nem lembramos, mas é fruto de orações. Então por que nós não cuidamos? A nossa igreja, eu vou sair mesmo. Falou aqui uma coisa, estou saindo. Estou vazando, não é, pastor? Porque não senta? O que está acontecendo? Perdão, perdoa, arrependimento. O Senhor ministrava antes dessa parábola, era sobre arrependimento, porque o cuidado muitas vezes precisa disso. É aqui, é ali, o que nós precisamos fazer? Não vamos perder a dracma dentro de casa, não é, pastor? Por que nós perdemos a dracma? Por falta de cuidado. Falta de cuidado. Nós estamos vivendo uma geração que o pessoal ama falar a expressão em inglês, né? Fast food. Uma geração que quer tudo para ontem, tudo para ontem, tudo para ontem. Eles querem rápido, querem fama, querem aparecer rápido, não é? Mas eles não querem o trabalho do jardineiro. Deu trabalho, você não encontra. Pula fora. Ninguém quer saber, porque todo mundo hoje entende tudo, todo mundo é dono de tudo, todo mundo sabe tudo. Você abrir a internet, então você fala, meu Deus, aonde eu estava? Aonde eu estava que todo mundo sabe de tudo, parece que eu não sei de nada. Mas não é que sabe de tudo. É porque as pessoas não têm a paciência de sentar para ouvir, para aprender, porque a pessoa é muito mais fácil eu pôr para frente, eu mandar para a bola para frente, do que eu cuidar da figueira. E aos jovens, eu quero deixar uma mensagem para vocês, que o Senhor falou no meu coração, quando eu estava escrevendo para os jovens. Eu estou vendo que tem bastante aqui. Guarde no coração. Guarde no coração, porque a gente pensa que o tempo não passa, né, pastores? Mas o tempo voa, e quando nós vemos, nós já estamos com 40, com 50. E eu quero dizer para os jovens da igreja, que existe degraus. Degraus para serem alcançados. Degraus de cuidado, degraus de esforços, alicerces firmados na rocha. Uma árvore que começa a crescer, ela não vem grande. Quando nós estamos casando, tem jovens aí que acabaram de casar, uns indo casar, outros orando para casar. Eu quero dizer que a figueira não começa grande, a figueira começa pequenininha. Uma sementinha. E nós precisamos cuidar da vinha para que dê frutos. O Senhor ministrava ao meu coração para os jovens que estão casando agora, que vão casar, que vão morar sozinho. Anote aí algo do coração de Deus, viu? Compre uma planta, não de plástico. Não é de plástico que o Senhor falou, não, viu? Anota, é de Deus isso. Compre uma planta de verdade. Pode ser uma só. E começa a cuidar dessa planta. Deixa Deus te ministrar. Começa a aguar. Começa a pôr no sol. Sabe por quê? Porque as plantas, assim como nós, elas são diferentes. Nós colocamos todo mundo num patamar de igualdade, e não é assim.
Nós vemos a figueira, não era videira, estava junto, era cuidada de forma diferente, não produzia junto. E se você comprar uma planta de verdade, não é essa de plástico que fica suja, feia, que tem que tirar pó, é uma de verdade. O Senhor vai te ministrar, porque dependendo da planta, ela vai precisar de mais sol. Se você comprar uma talvez de menos sol, uma talvez de muita água, outra talvez de pouca. Uma talvez vai precisar podar, outra talvez de uma poda pequena, mas nenhuma delas sobrevive sem o cuidado do jardineiro. Nenhuma delas sobrevive sem o cuidado do Senhor Jesus. Nenhuma delas. E assim somos nós. Nós somos diferentes. Eu posso ver todos vocês aqui, mas nós não somos iguais. Talvez eu precise de mais poda, por esse jeitão aqui. Talvez a Neia de menos. Talvez um irmão de mais paciência, não é? Talvez outro de menos, porque talvez você fala, o irmão já pegou, ele é tão rápido. Eu tenho uma que é um furacão lá dentro de casa. Talvez de menos tempo. Mas todos nós precisamos de cuidado. Todos nós precisamos das mãos do jardineiro. Então compre uma planta. Eu falei para os jovens, mas se por acaso tiver uns não tão jovens assim, quiser fazer a experiência, só tiver de plástico, compre uma e deixa Deus te ministrar. Amém? Porque hoje nós estamos nessa geração que diz assim, não serve mais, põe para fora do grupo. Exclui, né? Nós estamos na geração do exclui. Não serve mais, exclui. Mas o Senhor está nos ensinando hoje. Tenta mais um pouco. Aduba. Perde um tempo. Chama para uma conversa. Não deixa casamento acabar, não. Não deixa os filhos saírem de casa. Não deixa se perder a amizade. Tenta mais um pouquinho. Espera mais um pouquinho. Eu quero contar um testemunho para vocês, rapidinho, que aconteceu esse ano conosco, com a minha família. A minha mãe é uma pessoa que precisa de cuidados. Ela é uma pessoa que sofreu um AVC com 38 anos. O Dirceu teve o privilégio de cuidar, atender a minha mãe como fisioterapeuta, alguns irmãos aqui também. Só que esse ano apareceu uma moça na vida da minha mãe, para morar dentro da casa da minha mãe. E aí vocês imaginam, ela mora sozinha, precisa de cuidado, em uma outra cidade. E eu falei, meu Deus do céu, e agora? E aquela moça dentro da casa dela, e eu comecei a orar. O que nós vamos fazer? Orar. Falei, Deus, fala comigo. A moça está lá dentro e eu preciso do Senhor. Eu preciso do Senhor falar no meu coração. E passando o dia, a moça lá, e nós reunimos o pessoal da igreja, do condomínio, para ajudar, para enviar roupas. E minha mãe um dia falou assim para mim, ai, Talona, agora eu acho que eu vou colocá-la para a rua. Eu falei, meu Deus, colocar para a rua? Não, Deus ainda não falou nada. Eu estou orando. E irmãos, como tudo que nós fazemos e pedimos oração, o Senhor não nos deixa sem resposta. Veio algo para mim, um vídeo. E eu não costumo, eu vou dizer isso para vocês, porque eu não sou pessoas de ouvir palavras fora. Não sou pessoa de abrir o YouTube para escutar a palavra. Esse é o meu jeito, cada um tem o seu. Eu sou alimentada no domingo e eu fico com a nossa palavra. Mas eu recebi uma mensagem curta no YouTube de uma palavra de um pastor que não ia falar nada. Eu não terminei a palavra, mas bastou, porque era a resposta de Deus. Quando eu abri, ele contou um testemunho e ele dizia assim, eu não ando sem camisa na minha casa. Mesmo que minhas filhas já estão grandes, eu não consigo ficar sem camisa, aquele pastor falava. Sabe por quê, igreja? Porque a minha casa eu abria para receber pessoas que não têm aonde morar, para cuidar de meninas. Muitas meninas cresceram dentro da minha casa junto com as minhas filhas. E o que eu estou dizendo para vocês, igreja, é que com isso eu deixei o meu jeito egoísta de fechar a minha porta para aquelas pessoas. Eu perdi a minha privacidade. Hoje elas já nem estão comigo mais. Hoje o Senhor já deu casa, já deu faculdade, mas eu não ando mais sem camiseta.
Sabe por quê? Porque eu tirei o meu egoísmo para cuidar de pessoas que o Senhor me enviou. Eu liguei para minha mãe na hora, falei: não vai abrir a porta da casa, o Senhor que te enviou. E o Senhor que enviou, pois a minha mãe está com uma pessoa hoje, uma menina morando com ela. Hoje ela é tutora dessa menina, já legalmente, pelo direito. E eu quero dizer que a minha mãe renasceu. Ela é outra pessoa. A pessoa que precisava de cuidados, hoje está cuidando. E aí ela falou: filha, eu pensava que ela ia tirar a minha privacidade, morando um ano sozinha. Hoje eu não consigo mais viver sem ela. Olha que lindo. Olha o cuidado que o Senhor tem com as vidas, meus amados. Porque é muito fácil, talvez era fácil ela abrir a porta e falar: vai embora, pelo amor de Deus, o que eu quero aqui? Já estou velha, precisando de cuidado. Mas o Senhor sabe todas as coisas. Todas as coisas. Ela precisava ser o quê? Cuidar, e ela também está recebendo cuidado. Mas para isso ela precisou deixar o egoísmo, deixar a vida dela ali. Ela tinha o jeito dela, ligava a televisão na hora que queria, nananã. Não, hoje ela tem uma pessoa com quem ela se preocupa. E nós? O que nós temos feito? Será que nós temos mudado rota para ajudar pessoas? Será que nós temos saído do nosso caminho para ajudar pessoas, deixado o nosso egoísmo? Jesus não saiu do caminho, não saiu da rota para ajudar a samaritana. Será que nós só damos carona para quem a gente passa na porta da casa? Ou será que nós saímos da rota? Como que a gente tem cuidado? Selecionado o cuidado? O cuidado não é para ser selecionado. O pastor falou que o próximo não é o próximo que nós queremos. O próximo é o próximo. Como tem sido esse cuidado? O que nós temos feito? Gálatas 6, 9, 10 diz assim: e não nos cansemos de fazer o bem, pois no tempo próprio colheremos se não desanimarmos. Portanto, enquanto temos oportunidade, façamos o bem a todos, especialmente os da família da fé. Olha que lindo! O que essa palavra de Gálatas está nos ensinando? E não nos cansemos, o que quer dizer? Não desista, persevere na oração e na ação. Seja resiliente em fazer o quê? Em fazer o bem. O que é fazer o bem? Cuidar, amar, abrir a casa, o coração, ajudar. E que no tempo oportuno, existe um tempo que nós vamos ser pacientes até que o fruto chegue. Mas a palavra de Deus fala que nós colheremos. É palavra de Deus, nós não esperamos em vão, nós esperamos no Senhor, então nós colheremos. Vamos valorizar aquilo que Deus coloca nas nossas mãos. Vamos ser gratos por aquilo que nós temos. O que nós temos? Alimento, roupa, casa, pão, marido, igreja, amizade, vizinho. Vamos valorizar e cuidar com paciência. Provérbios 27, 18 diz assim: quem cuida de uma figueira comerá de seu fruto, e quem trata bem o seu senhor receberá tratamento de honra. Então quem cuida da figueira comerá do fruto? É palavra de Deus. Aquele jardineiro vai comer? Vai, porque ele estava cuidando da figueira. Quando nós não cuidamos, sabe o que acontece? Começa a crescer erva daninha, começa a fazer que nem o meu limão, né, dona Talana? Começa a crescer parasita, começa a crescer mato em volta. E o que é isso que você está falando? Só de planta? Fala com a gente. Começa a crescer medo, começa a crescer apatia, começa a crescer desânimo, egoísmo, presunção, arrogância, que os fins dos tempos diz isso, não é? Mas não para nós começa a crescer o quê? Cuidado, amor, resiliência, paciência, amém? E nós sabemos que quando nós precisamos
de receber fruto, tem algo muito precioso para fazer, mas que talvez dói. Sabe o que é? A poda. Ninguém gosta de falar de poda, né? Meu limão vai ser podado essa semana. Mas a poda. Nós precisamos ser podados para que nós frutifiquemos. Nós precisamos podar para frutificar. Mas o que eu quero dizer para que vocês fiquem bem tranquilos é que a tesoura da poda não está na minha mão. E glória a Deus. Porque se tivesse na nossa mão, não é? Nós somos rápidos no corte, assim como Pedro, ó. Mas a tesoura de poda está nas mãos do Senhor. Glória a Deus. Nós podemos descansar, o coração está em mão segura. Deixa Ele podar. Deixa Ele podar, que quanto mais nós somos podados, mais nós frutificamos. Glória a Deus. E o último ponto, eu quero falar do cuidado conosco. Eu falei do cuidado com o nosso irmão. Agora do cuidado conosco. Não dorme, já está acabando. 1 Tessalonicenses 5:23 diz assim: que o próprio Deus da paz o santifique inteiramente, que todo o espírito, alma e corpo de vocês seja conservado, irrepreensível na vinda de o nosso Senhor Jesus Cristo. O que essa palavra está dizendo? Cuide de todas as coisas. Agora nós estamos falando de nós, do seu espiritual, da sua alma e do seu corpo. Eu quero dizer para vocês que se nós não estivermos cuidados, o nosso corpo cuidado, nós conseguimos cuidar? Não. Quem já viajou de avião, pode ver que ai meu Deus, eu até fecho o olho a hora que vem aquele moço. Quem não viajou, eles falam assim, eles ficam com uma máscara e falam assim: se despressurizar, sei lá, máscaras cairão. Eu falo, sangue de Jesus tem poder. Aí eles falam assim, ó: primeiro coloca a máscara em você. E eu falo, não, Jesus, não, em nome de Jesus, não vai pôr máscara em mim. Porque eu vou contar, irmãos, eu não fico bem lá em cima não, eu prefiro aqui na terra. Para depois você colocar a máscara no seu irmão, não é assim? Quem já viajou e quem não viajou, um dia que viajar, você já lembra da Taluana orando, na hora que vai pôr o homem da máscara. Então, primeiro a máscara em nós, depois a máscara no irmão. Então, o que o Senhor está nos ensinando? Primeiro cuida do templo, para depois você conseguir cuidar. E o que é cuidar do templo? O que é o templo? Nós sabemos em 1 Coríntios que fala que nós somos templos do Espírito Santo. Templo, o corpo que habita em nós, o Espírito. E como nós cuidamos desse templo? O que nós fazemos para cuidar desse templo? Porque nós falamos muito sobre o templo fora. O templo externo, o templo, tá com a roupa assim, tá com o cabelo assado, tá de brinco, tem tatuagem aquele irmão, não tem, tá com piercing, não tá, usa brinco, não usa. Mas o que eu quero dizer para vocês, que esse templo que nós vemos fora, também é um templo dentro. Esse templo que o Senhor pediu para que eu falasse para vocês, é o templo de cuidado dentro. Que jeito dentro? Órgãos, comida, o que nós bebemos, o que nós comemos, nós precisamos vigiar, viu, crente? Vigiar. O que nós temos feito com esse templo? O Senhor me deu um irmão muito precioso para eu falar sobre isso por esses dias. Uma preciosidade do Senhor na minha vida. Porque, meus amados, o mesmo corpo que carrega isso que nós vemos exteriormente, nós conseguimos apontar no irmão, é o corpo que carrega colesterol, é o corpo que carrega pressão alta, é o corpo que carrega obesidade, é o corpo que carrega gordura no fígado. Mas Taluana, por que você está falando isso? Porque é palavra. Eu estou falando porque o Senhor quer que nós tenhamos equilíbrio em todas as coisas. O Senhor quer que nós nos preocupemos com o espiritual e com o natural. Nós ainda estamos aqui. Quando nós subirmos, glória a Deus, glorificado, não precisamos mais nos preocupar aqui. Mas enquanto nós estamos aqui, nós precisamos nos preocupar com aqui. Então eu quero dizer para vocês, cuidem desse corpo que o Senhor deu.
Cuide daquilo que nós temos colocado, comido. O que nós temos comido? Palavra de Deus, Lucas 21:34, diz assim: e olhai por vós, não aconteça que os vossos corações se carreguem de glutonaria, de embriaguez e dos cuidados da vida, e venha sobre vós de improviso aquele dia. Sejamos prudentes. O que é glutonaria? Comida em excesso. O que é embriaguez? Bebida em excesso. Está na lista do Senhor. Ele se preocupa com as duas coisas? Sim. Então eu quero dizer para vocês, cuide do templo com amor. Pergunta para vocês aquilo que o Espírito Santo perguntou para mim. Eu quero fazer uma perguntinha, não precisa responder. Preste atenção, não durma não, viu? Cutuca o irmão se estiver dormindo aí. Se estiver falando com ele, então cutuca para ele acordar. Quem de vocês já foi no médico esse ano? Não é um médico porque está doendo, é um médico anual. Sabe que médico é esse? Das mulheres, que cuida do corpo das mulheres. E dos homens, do corpo dos homens. Quem já foi esse ano? Pensa aí. Tem irmãos que foram, não precisa levantar a mão, mas pensa no coração. Quem já foi? Quem já trocou comida? Quem já trocou comida gordurosa, comida que faz mal, comida em excesso por comida saudável? Vai pensando, deixa Deus ministrar. Quem saiu de casa para fazer uma caminhada? Quem cuidou do corpo com exercício esse ano? Eu não estou dizendo, ai, Talona, mas está falando de matricular, pagar. Não, estou falando de sair caminhando mesmo, pôr um tênis, vai no lago, na rua da sua casa, vai orar, vai cantar, vai respirar. Quem aí já pegou um tênis e foi andar? Quando fala isso para a crentalhada arrepia. Viu? É verdade, mas Deus falou, Talona, faz tempo que eu estou pedindo isso para você, e eu não posso deixar. Aí Deus usou uma bênção aqui dentro para eu ministrar no profundo. Deus falou, não, mas não é só essa bênção, é para toda a bênção, para você e para todas as bênçãos. Cuidar do corpo, do templo. Vamos fazer o que o Senhor pediu. Como que nós queremos chegar na nossa velhice? Como nós queremos chegar? Nós queremos chegar bem, então não sejamos negligentes, vamos cuidar da vinha, vamos cuidar do corpo, porque esse corpo carrega o espiritual. Não é só sobre corpo, é sobre o espiritual também. E eu vou dizer para vocês por que é sobre o espiritual, porque eu ouvi duas frases que eu quero ler para vocês, já antes de encerrar, que mexeu muito comigo. Uma frase é de uma senhora de 61 anos, uma cristã. Ela pesava 100 quilos e ela vivia no hospital. Por conta do sobrepeso e por conta de comida em excesso, em desequilíbrio na comida, ela vivia no hospital. E de repente, numa parada cardíaca, o Senhor visitou ela e ela mudou de vida. O Senhor falou, eu te dou chance nova. Ela conta, mas você precisa mudar. E hoje essa mulher mudou, essa mulher faz atividade física e ela disse uma frase assim, um físico doente não tem força para carregar um espiritual. E esse doente não foi Deus que me causou, fui eu. E a última frase mais impactante é um pastor da Escócia. É muito conhecida essa frase porque alguns pastores já publicaram essa frase em livro. Ele chamava Robert McKine. Morreu aos 30 anos de idade. E nessa curta vida dele, ele fez muitas coisas para o Senhor, muitas coisas espirituais. Ele era uma pessoa muito zelosa com o espiritual. Ele fez muitas coisas, mas ele deixou a parte do corpo. Ele não procurou médico, não se cuidou, não ligou para o que comia, não ligou para a quantidade de bebida, que ingeria água, se dormia bem, se dormia mal. Ele só fez o espiritual. E aí, no seu leito de morte, ele deixou uma frase que diz assim: Deus me deu um cavalo e uma mensagem. Eu matei o cavalo e agora não posso levar a mensagem. O Senhor recolheu com 30 anos e ele não pôde mais viver pregando a palavra do Senhor. Está com o Senhor? Sim, está, Talona, mas por que você está falando isso? Ele foi salvo. Mas ele poderia ter feito muito mais, porque ele era uma pessoa vívida no espiritual e ele poderia ter feito muito mais. Então eu quero deixar para vocês esse alerta.
Nós, meus amados, já passamos da idade de fazer o que nós gostamos. Hoje nós fazemos o que é preciso ser feito. E em todas as coisas, eu quero dizer para vocês, em todas as coisas. Sabe por quê? Porque muitas vezes pastores pregam precisando de abraço. E sabe o que isso quer dizer? Que eles fazem o que precisa ser feito, porque você reconhece uma pessoa madura por quanto tempo ela passa vivendo aquilo que é adversidade, aquilo que talvez ela escolheria estar fazendo diferente. Então eu quero dizer para vocês que muitas vezes nós fazemos coisas, circunstâncias que nós não queríamos estar fazendo de uma forma, mas isso nos torna maduros. Isso nos torna pessoas maduras, porque nós estamos fazendo o que precisa ser feito. Já passou a idade de fazer o que a gente quer. Então nós precisamos fazer o quê? Cuidar da vinha, cuidar do casamento, dos filhos, perder o tempo do irmão, da igreja, do corpo. Mas eu não gosto. Não, mas não é para gostar, é para fazer. É para fazer, não é para gostar. E aí o Senhor aumenta e vai dando graça, e quando a gente vê, nós fizemos, não é? Não é assim? E o Senhor vai nos ajudando, e nós fazemos o que precisa ser feito. E o tempo, Luana, mas não tenho tempo. Pede para o Senhor prioridade nesse tempo. Sabe por quê? Hoje ficou uma desculpa a questão de não ter tempo. Será que nós não temos tempo? Ou nós não priorizamos o tempo? Ah, não tenho tempo para orar. Será? O Espírito Santo fala, gente, comigo e com vocês. Não tenho tempo para cuidar do meu marido nem do meu filho. Não tenho tempo para vir para a igreja, nem para orar, muito menos fazer exercício, muito menos para trocar alimentação, não tenho tempo. Ora, o Senhor vai equilibrar as prioridades. Ele vai trazer nós na rota. Vai trazer a gente na rota. Porque Ele é um jardineiro. E eu vou falar para vocês como Ele é um jardineiro, encerrando. Uma palavra que eu amo muito. Está em Isaías 27:3, diz assim: Eu, o Senhor, sou o seu vigia, rego-a constantemente e a protejo dia e noite, para impedir que lhe façam dano. Olha que lindo o nosso jardineiro. Eu rego, eu cuido de vocês, dia e noite. Eu a protejo para que ninguém faça nada, para que nenhuma erva daninha, para que ninguém chegue até você. Então, com esse jardineiro, nós podemos aprender. Ele está cuidando de nós, dia e noite, regando aquilo que falta, aquilo que precisa ser equilibrado, aquilo que precisa mudar, Ele está cuidando. Então vamos cuidar também. Vamos cuidar do nosso vizinho, do nosso próximo, do nosso irmão, porque Ele é misericordioso para conosco. Enquanto o homem diz assim, eu já concluí, enquanto o homem diz assim, atira a pedra, o que Ele diz? Atira quem não tem pecado. Enquanto o homem diz corta, termina, para, o que Ele diz? Recomeça. Enquanto o homem diz assim, não perdoa, o que Ele diz? Perdoa só mais uma vez, 70 vezes 7. E Ele nos ensina em todo o tempo a sermos perseverantes, resilientes na oração e no cuidado, até que os frutos venham, até que a colheita chegue, e a colheita já está aí. Encerrando, João 4:34, 36 diz assim: disse Jesus, preste atenção, a minha comida é fazer a vontade daquele que me enviou e concluir a sua obra. Vocês não dizem, daqui a 4 meses haverá colheita? Eu, porém, lhes digo, abram os olhos e vejam os campos. Eles estão maduros para a colheita. Aquele que colhe já recebe o seu salário e colhe fruto para a vida eterna, de forma que se alegrem juntos o que semeia e o que colhem. Amém? Glória a Deus. Então, quanto nós esperamos
Enquanto nós talvez falamos, mas parece que falta tanto tempo. Fique com a palavra do Senhor que diz assim para você: o que é a comida nossa? Fazer a vontade do nosso Pai. O que o Senhor fala para nós? Não é essa demora toda, não. Não fica aí cabisbaixo, se anime, olha para frente, eu já estou vendo. A colheita está aí, o fruto da figueira está aí. Já está aí, já está chegando, não desanima, porque muitas vezes nós desanimamos e o fruto está quase chegando. Mas o que eu quero dizer para vocês é: continue cuidando, porque o Senhor diz para nós que a colheita está pronta. Amém? Glória a Deus. Vamos cuidar de nós e do nosso próximo. Vamos orar para encerrar esse culto, pedindo para o Senhor: Pai, me ajuda neste cuidado. Eu quero ser assim como um jardineiro, eu não quero ser como o dono daquela figueira, não. Eu quero ser como um jardineiro que fala: ai, mais um pouquinho, está chegando, eu posso ver o meu marido, eu posso ver minha mulher transformada, eu posso ver os meus filhos voltando, eu posso ver o meu ministério frutificando, eu posso ver a minha vida fazendo a vontade do meu Pai. A minha comida e a minha bebida é fazer a vontade do meu Pai, e eu colherei frutos eternos. Vamos orar. Pai amado e Pai querido, você é o nosso jardineiro, e nós estamos aqui pedindo para que o Senhor cuide de nós, cuide do nosso coração, cuide das nossas vinhas, cuide dos nossos casamentos, dos nossos filhos, relacionamentos, profissão, cuide dos nossos pastores, cuide dos líderes dessa igreja, cuide das crianças, cuide dos jovens, cuide da nossa cidade, cuide do Rio Grande do Sul, cuide do Brasil, jardineiro. Nós queremos as tuas mãos sobre nós. Faz da tua forma e da tua maneira. Poda aquilo que precisa ser podado, aduba o que precisa ser adubado. Restaura em nós, para que nós possamos frutificar, permanecer em ti e dar frutos que permaneçam para a eternidade. Cumpre o teu querer, cumpre a tua vontade em cada um de nós. Assim nós oramos, em nome de Jesus. Amém? Amém, igreja. Aleluia. Quantos foram edificados com essa palavra mais que abençoada? Amém? Poderia pregar mais um pouquinho para nós, né? Estava tão bom. Como é bom receber desse alimento. Como é bom receber da palavra de Deus. São lições de vida vindas do alto para nossas vidas. E glória a Deus que nós podemos receber desse alimento tão precioso. Que essa semente tenha caído aí em solo fértil, em corações férteis. E a Taluana falou aqui em cuidar do nosso corpo, porque vai chegar a velhice, a idade vai chegando. E na hora me veio à mente aqui uma admiração profunda que eu tenho pela vida da nossa irmã, a dona Jacira, que é um exemplo para nós. A saúde dela, a vitalidade, a mente, a adoração dela. E nós estamos caminhando juntos há muito tempo. E parece que cada vez, dona Jacira, que vão passando os anos, a senhora vai ficando mais firme ali. Isso foi cuidado que a senhora teve, que o Senhor te deu, e a senhora é exemplo para todos nós, que a gente possa chegar como a senhora. Amém? E vida longa. Vamos ficar em pé, glória a Deus. Pena que está acabando o culto, ficou com aquele gostinho de quero mais, mas nós teremos mais. Temos quarta-feira o culto nos lares, domingo que vem estaremos aqui novamente, se assim Deus nos permitir. Glória a Deus. Vamos colocar as mãos na posição de receber. Pai querido, Deus amado,
como já foi dito aqui. Muito obrigado porque nós temos esse privilégio de vir para a tua casa, Senhor, te cultuar, prestar culto ao Senhor com todo o nosso coração, enquanto temos vida, enquanto temos fôlego de vida, pois aqui é o melhor lugar, Pai. Aqui nós aprendemos, aqui nós crescemos, aqui nós adquirimos maturidade, Pai. Aqui nós aprendemos a cuidar, a plantar para termos uma boa colheita, Senhor querido. Aqui nós aprendemos que o Senhor é quem comanda, Senhor. Aqui aprendemos que é o Senhor que nos instrui. Aqui aprendemos que não devemos ser egoístas, Senhor, nem soberbos, Pai. Aqui aprendemos a amar o nosso próximo. Aqui aprendemos a cuidar do nosso cônjuge, dos nossos filhos. Aqui aprendemos a termos gratidão pelo pão na mesa, Senhor. Pelo nosso trabalho, pelo ar que respiramos, Senhor. Aqui nós quebramos todas as cadeias vindas do inferno que tentam nos acertar. Mas nosso escudo se chama Jeová, o nosso Senhor. Nós te louvamos, Pai. Muito obrigado por essa comunidade, por essa família, Senhor, abençoada que nós temos. Por cada irmão, cada família aqui representada. Também aos que não puderam estar presentes hoje, Senhor. Assim o Senhor quis nessa noite. Assim foi feito em obediência, Pai. Que essa palavra não fique somente aqui no templo, mas que ela possa adentrar nossos corações, nossas mentes, possa queimar em nossos corações nessa semana que entre. Que amanhã, Senhor, nós já possamos colocá-la em prática, Senhor, para que a nossa vida continue sendo alicerçada em rocha firme no Senhor. Guarde, Pai, nosso caminho de volta para os nossos lares, uma noite abençoada e uma semana, Senhor, diante da Tua proteção, em tudo que formos fazer, cheio da Tua bênção, Pai querido. Continue sendo conosco, nós te amamos, Senhor. Nós amamos começarmos a semana aqui na Tua presença em comunhão. Sê conosco, Pai. Gratidão, gratidão e gratidão. Essa é a nossa oração nessa noite. Em o nome de Jesus, amém e amém. Se for dar um aplauso fraquinho, nem dê, mas dê o teu maior aplauso para o nosso Deus. Forte, forte.